Vamos lá, vamos começar a gente fala uma apresentação, mas eu gostaria que isso fosse mais num formato de bate-papo, para que a gente possa conseguir interagir um pouco mais, né? E então vamos começar aqui. Dentro do que o William propôs no simpósio, a busca, né, da referência do Nelore no século XXI. Então, a grande pergunta é de onde nós partimos e para onde nós devemos ir. Né? Eu coloquei duas fotos aí que ilustram de uma maneira bastante simplista o que era o Nelore de muitos anos atrás e o biotipo do Nelore mais moderno. Né? O Gustavo está nos bastidores aí nos ajudando, e eu gostaria que você passasse para o próximo, Gustavo, por favor. Então, agora essa foto é a foto que eu acho que impacta mais um pouco, porque apesar de todo esse questionamento, né, de onde nós iniciamos e aonde nós queremos chegar dentro do melhoramento genético, e essas provas de desempenho, elas são peças importantíssimas dentro do melhoramento genético. Esse animal, ele ilustra uma realidade, uma triste realidade que a gente observa na grande maioria do nosso território, que é mais de 70% dos pecuaristas hoje se utilizam desse tipo de animal, que eles chamam de touro, mas nós chamamos de cabeceira de boiada, como reprodutor. Então, apesar de todo esse trabalho de melhoramento genético, de prova de desempenho, né, o Biduca falou aí de genômica, ultrassonografia, enfim, testes de eficiência alimentar, todo esse trabalho de ponta que os vários criadores têm realizado nos últimos anos, e isso e a utilização dessas modernas ferramentas tem tomado aí um volume, tem tomado um corpo ainda maior a cada ano que se passa. A gente observa que mais de 70% da realidade da pecuária brasileira é a utilização desse tipo de animal aí, do cabeceira de boiada, o animal sem informação de pedigree e muito menos sem qualquer vestígio de melhoramento genético tem sido usado aí na pecuária. Pode passar, Gustavo. E aí a gente se depara com um outro extremo, né, que é a pecuária seletiva. Né? Eu estou colocando alguns elementos para que a gente possa desenvolver o raciocínio, criar questionamentos, e eu acho que o objetivo desse simpósio Ciência na Prática é justamente esse, é a gente analisar alguns pontos e ir criando links, criando questionamento. Né? E o pecuarista moderno, e até aquele comprador de touro, que compra touro PO registrado, compra animal com avaliação genética, se deparam com esse tipo de situação aí. Né? São várias informações disponíveis hoje no mercado. Eu posso selecionar temperamento, idade, primeiro parto, peso a desmama, morfologia, né, através do Epermuras, marmoreio. Então, existe uma grande variedade de informações à disposição. E a grande verdade é a seguinte, né? O senhor Fernando Penteado Cardoso fez essa citação que ela ainda hoje ela é muito atual, que o Brasil é um país onde as pessoas acham muito, observam pouco e não medem praticamente nada. Né? Então, a gente se depara com essa realidade, né, do Brasil. E, na verdade, a gente deveria estar analisando a indústria, a pecuária, a atividade da pecuária, seja ela de corte como a de leite, como uma verdadeira indústria. Uma indústria do quê? Uma indústria de produzir carne, de produzir leite, aonde deve haver eficiência nos processos. Né? Então, para que nós estamos selecionando, para que nós estamos fazendo melhoramento genético de uma maneira efetiva? É que para que essa indústria possa produzir com padrão, com qualidade, uma bezerrada desse tipo, uma bezerrada padronizada, bezerrada de qualidade. Né? Então, para isso, eu preciso ter um grande número de informações. E mais do que isso, eu preciso ter uma gestão, uma análise e saber utilizar essas informações em prol do melhoramento genético. Então, eu tenho bancos de dados de vários tipos, eu tenho bancos de dados de peso, de perímetro escrotal, de genômica,
de avaliações de ultrassonografia, eu tenho as predições aí das DEPs, dos valores genéticos, eu tenho o banco de dados também das avaliações visuais, né, William, que são importantíssimas e são um complemento muito grande a todo esse processo. E aí, nesse aspecto, eu gostaria, dentro do que eu e o William vamos estar falando agora, né, nessa parte do simpósio, focar um pouco mais no aspecto morfológico, que foi com relação à minha participação na avaliação da prova, né, o julgamento dos animais na prova. Por quê? Porque as provas de desempenho, elas têm estimativas de conversão alimentar, de ganho médio diário, enfim, várias características, né? Ultrassonografia, área de olho de lombo, espessura de gordura, enfim, a gente consegue extrair inúmeras informações de uma prova de desempenho como essa que foi realizada no Instituto de Zootecnia em parceria com a Brasil com Z. Entretanto, quando nós colocamos a análise morfológica desses animais, nós conseguimos realmente equilibrar, né, William, de uma maneira muito eficiente, essa composição do peso. Então, através do método Epemuras, a gente consegue fazer um retrato falado do animal. E o que é um retrato falado do animal? Nada mais é do que falar, no caso do EPM, aonde que está distribuído o peso desse animal. Porque, veja bem, para programas de melhoramento genético, eu posso ter 2 animais de mesmo peso. E para o programa de melhoramento genético, esses animais são iguais. E eu posso ter animais completamente diferentes com o mesmo peso. Então, através da descrição morfológica desse animal, eu consigo dizer para um programa de melhoramento, por exemplo, qual é a distribuição de peso desse animal, né? Além das características de raça, aprumos e características sexuais, que são características que não estão contidas nas estimativas das DEPs ou das próprias avaliações genéticas. Então, essa avaliação morfológica ela é importantíssima como um complemento às outras ferramentas que nós temos aí disponíveis para fazer a seleção e para poder avaliar os animais. Elas entram também nas estimativas das DEPs, né? Os programas de melhoramento genético hoje têm DEPs para estrutura, para precocidade e para musculosidade, embora eles não tenham essas DEPs compondo o índice. Tá? Então, isso eu acredito também que vai ser uma evolução dos programas de melhoramento genético, incorporar essas estimativas, essas avaliações aí de EPM nos índices. Por enquanto, nós temos DEPs para isso, mas essas DEPs não fazem parte do índice de seleção. Também, essa avaliação de EPMuras, ela compõe as provas de desempenho, as PGPs, né? Nós realizamos aí, através, pela BCZ, inúmeras provas de ganho em peso, sejam elas confinadas ou a pasto, e ao final dessas provas é feito a avaliação de EPMuras, justamente para poder equilibrar isso de uma maneira eficiente no final, no índice de classificação dos animais. Eu posso utilizar também apartação de lotes de animais e certificação de superioridade genética, no caso que é o CSG, que o PMGZ aí tem uma chancela de CSG, aonde só recebem o CSG, além de animais geneticamente superiores, animais muito bons e excelentes no EPMuras. Pode passar, Gustavo, por favor. Então, nada mais é do que esse retrato falado aí do animal, que vai falar de altura, de amplitude e de largura do animal. Próximo. Então, isso tem como objetivo selecionar animais que realmente tenham uma carcaça diferenciada, selecionar animais que vão produzir aí as melhores carcaças, as carcaças que o mercado está em busca. São carcaças de maior rendimento, de melhor acabamento. Então, dentre as avaliações de EPMuras, nós temos o E, né, que é relativo à estrutura, que prediz a área que o animal abrange visto de lado.
a precocidade, que é a relação da profundidade das costelas em relação ao comprimento dos membros. Então, mostrando aqui de uma maneira, pode dar um ok aí, Gustavo, que é isso. A precocidade nada mais é do que essa avaliação aí do comprimento das costelas em relação ao comprimento dos membros. Pode passar. E aí é importante não só levar em consideração o score de E e P, e sim a relação entre estrutura e precocidade. Porque, vamos lá, eu posso ter os scores de estrutura, eles variam de 1 a 6, tá? 1 é para o menor score e 6 é para o maior. Então, 1 é um animal pequeno e curto, e 6 é um animal grande e comprido. Aqui eu estou falando de um animal 5 de estrutura. Então, se eu falo que um animal é 5 de estrutura, eu tenho uma ideia muito simplista do que é esse animal. Agora, se eu falo ele é um 5,2, quer dizer que ele tem estrutura grande e pouca profundidade de costelas, ok? Próximo. Se eu falo que ele é um 5,4, ele tem a mesma estrutura com uma maior profundidade das costelas. Pode passar, Gustavo. E um 5,6 é um animal com a mesma estrutura, com muito mais profundidade de costelas. Então, obviamente, o animal 5,6 ele é muito mais precoce do que um animal 5,2. Então, isso eu estou mostrando isso porque é importante a gente avaliar não só a estrutura isoladamente, mas a relação EP, estrutura-precocidade, ok? Então, dentro das provas da ABCZ, do PMGZ, se o animal se a estrutura for maior que a precocidade, o animal vai ser penalizado em um score. Se a estrutura for igual à precocidade, o score não muda. E se a estrutura for menor que a precocidade, esse animal vai ser bonificado em um score. Então, isso é o que a gente chama de estrutura funcional, onde a gente também quer valorizar o animal de biotipo precoce e penalizar o animal de biotipo mais tardio. Musculosidade, né, complementando as avaliações, musculosidade nada mais é do que a deposição de massas musculares. Aqui, marcado em vermelho, são os pontos onde a gente observa a musculosidade na carcaça dos animais. Ok, pode passar. Pode passar o próximo, Gustavo. Tem o umbigo, né, que também tem a ver diretamente com a funcionalidade dos animais. Eu posso variar esse score de 1 a 6, onde 1 é um umbigo mais curto e 6 é um umbigo mais penduloso. Lembrando que a gente busca, né, um score aí de umbigo entre 2, 3 e 4. E na somatória de pontos, o animal que tem umbigo 2 e 3, ele soma 4 pontos, a conformação de umbigo mais valorizada, e com scores de umbigo de 4, 5 e 6, ocorre um decréscimo da pontuação. Então, ocorre uma penalização na pontuação à medida que aumenta o umbigo dos animais. Caracterização racial, aqui um exemplo, né, de fotos aí de animais bem caracterizados, de média caracterização, e animais de pouca caracterização racial. E caracterização não tem a ver só com beleza, só com cabeça. Pode passar o próximo. Quando eu falo de caracterização racial, eu estou falando de marrafa, de fronte, de orelhas, de pigmentação, de um conjunto de características que determinam se esse animal está de acordo com o padrão da raça e se esse animal também tem características funcionais, né? Pigmentação não é beleza, pigmentação é uma adaptação dos zebuínos para poder enfrentar situações tropicais. Aprumos, né? Eu tenho aqui aprumos vistos por trás e na vista lateral. Então, nas figuras do meio eu tenho os aprumos corretos e nas figuras das extremidades eu tenho animais com defeitos de aprumos. Pode passar o próximo. Aqui fotos, um exemplo de animais com problemas de aprumos, com defeitos de aprumos. Então, geneticamente, esses animais podem ser superiores, podem ser top de avaliação genética, ou podem ser animais extremamente ganhadores de peso, mas isso não quer dizer que esses animais vão ser funcionais e vão conseguir transmitir a genética. Características sexuais,
Eu tenho aí comprimento de chanfro, circunferência escrotal, desenvolvimento da genitália externa e tamanho e formato de cupim como exemplos aí de características sexuais que são avaliadas. Pode passar o próximo. Os scores de EPM-U variam de 1 a 6, enquanto que RAS variam de 1 a 4, sendo que para RAS os scores 1 são considerados desclassificantes, ok? Vamos lá. Então, eu tenho um exemplo bastante rápido aqui, de animais que, quando o E recebe a nota maior do que P, ele é mais estrutural do que precoce, então ele recebeu a nota 6,5, aí como que fica a somatória final aqui? Ele perde um ponto, ele soma 5,5, né? O animal de umbigo 3, ele vai somar 4 pontos, somando aí 27 pontos. O animal que tem a estrutura e também o animal que tem a estrutura menor que precocidade, ele é bonificado em um score. Então ele soma um ponto a mais aí nesse aspecto. Pode passar, por favor? E é isso. De uma maneira bastante rápida, eu quis só colocar alguns elementos, mostrar para alguns de vocês que ainda não conhecem como é feito o EPMURAS, como são avaliados os animais, né, no aspecto morfológico, como é a somatória de pontos, e acredito que ao longo dessa sessão aí do nosso simpósio, nós vamos poder falar de uma maneira mais tranquila sobre isso, bater papo, responder pergunta, né, William?